Sabe o que é mais interessante? Que quando nós se distanciamos muito, nós corremos o risco dos amalequitas nos pegar, amém? Então, e a Bíblia diz que é agradável nós vivemos em comunhão. Comunhão é você ficar mais perto, amém? Tem bastante lugar aqui, ó, amém? Se vocês quiserem vir para frente, amém? Glória a Deus. Abre a vossa Bíblia em Salmos de número 89 e versículo 14. Talvez seja um versículo conhecido de muitos, mas que eu estava com outra palavra a caminho para mim estar ministrando, e aí o Senhor mudou essa direção nessa noite, através de um ato de obediência, amém? De honra. E o pastor ele falou algo muito interessante a respeito de que o Senhor ele não ama o nosso dinheiro, mas Ele ama nossas atitudes. E isso é a pura verdade, porque quando aquela viúva ela foi dar tudo que ela tinha, se o Senhor amasse o dinheiro, o Senhor teria rejeitado a oferta dela. Por quê? Às vezes pela quantidade, de que forma que os fariseus eles estavam dando uma oferta maior talvez do que aquela mulher, mas o Senhor não estava olhando para o tamanho da oferta. Aquilo que talvez para nós seja um absurdo de grande, às vezes para o Senhor não é nada, amém? Então, que nós possamos entender o ambiente de honra, o ambiente profético, amém? Que nós vivemos nesta casa. Abre a vossa Bíblia, Salmo 89, versículo 14, amém? Diz assim: a honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Pai, eu te dou graça nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem gerado no nosso espírito. Pai, nós estamos aqui não de uma forma religiosa, não como um ajuntamento de pessoas, e não expressando palavras bonitas, Pai, mas sim entendendo aquilo que o Senhor tem gerado no corpo, tem gerado na família. Que o Senhor possa nessa noite, meu Pai, através da minha vida, meu Pai, liberar palavras proféticas sobre a vida, decretos sobre a vida de cada um que está aqui. Que nós possamos entender, Pai, não de uma forma religiosa, meu Pai, aquilo que será ministrado, mas entender no Espírito, que aquilo que está sendo gerado, Pai. Nós determinamos nessa noite, meu Pai, que será um ambiente onde Cristo terá a liberdade de reinar, em nome de Jesus, amém, irmãos? Interessante dessa palavra que quando o Senhor ele fala, o salmista fala que a honestidade e a justiça, elas são a base do trono de Deus. Interessante que o Senhor, quando ele enviou o seu Filho até a terra, Ele enviou com um propósito de fazer justiça, amém? Jesus ele veio simplesmente para cumprir um ato de justiça, amém? E o interessante de que o salmista fala, e ele tem como base isso na vida dele, a honestidade e a justiça. Mas o mais interessante, meu irmão, trazendo para os dias de hoje, aquilo que nós temos aprendido, que está sendo gerado no nosso espírito. Será que realmente mesmo nós estando no ambiente de justiça, nós temos feito a justiça? Será que tudo aquilo que nós estamos vendo com um olhar de justiça? Eu não estou dizendo para você com justiça com as próprias mãos, mas eu estou dizendo para você de você ter uma base na tua vida, que é a justiça e o direito, porque isso é um fundamento do reino de Deus, amém? E isso tem que se tornar uma realidade na nossa vida. Nós temos que viver a nossa vida simplesmente uma vida de justiça, uma vida procurando fazer sempre aquilo que é direito, porque são as bases do trono. Agora você imagine só, o Senhor deixou algo muito
interessante na nossa vida, porque se você for olhar na Bíblia inteirinha, você vê vários tipos de pessoas fazendo justiça. Mas, meu irmão, fazer justiça não é aquilo que muitas das vezes nós pensamos em, muitas das vezes, criticar ou acusar o nosso próximo. Isso não é um ato de justiça. E muitas das vezes, nesses dias que a igreja ela está vivendo, está faltando a igreja podendo discernir aquilo que o Senhor ele tem gerado com justiça no Brasil, amém? Porque o Senhor ele fez justiça nesses dias das eleições. O Senhor ele tinha falado comigo que ele escondeu o Brasil, assim como a galinha ela faz com os seus pintinhos, esconde os seus filhotes do inimigo, do gavião, assim Deus fez com a igreja. Então o Senhor ele fez um ato de justiça, amém? Então o Senhor até nos dias de hoje ele continua fazendo justiça. Mas espera aí, Ele é Deus, meu irmão. Você também é um Cristo aqui na terra, amém? Então nós temos que entender isso daí, porque a igreja ela agora tem caminhado procurando caminhar num ato de justiça. Porque a igreja ela de uns dias para trás a igreja ela estava caminhando e se perdendo, cometendo a injustiça e achando que estava cometendo a justiça. E muitas das vezes, meu irmão, a igreja ela estava sendo manipulada, muitas das vezes por pessoas que se diziam que estavam fazendo um ato de justiça, muitas das vezes pregoando o nome do Senhor, mas muitas das vezes desalinhado ao propósito do céu. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos gerado na nossa vida, amém? Se nós tivermos gerado algo na carne, nós vamos colher algo terrível, nós vamos colher sempre a injustiça. Por quê? Porque Adão, enquanto ele estava no Espírito, comendo da árvore da vida, comendo daquilo que era de Cristo, amém? Ele estava fazendo a sua justiça, mas a partir do momento que ele quis comer do seu próprio conhecimento, ele já cometeu um ato de justiça, porque ele descumpriu um propósito. Então muitas das vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque a justiça e o direito elas andam alinhadas ao propósito do reino. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós corremos um sério risco de desalinhar do propósito. E se desalinhou, já era, meu irmão. Automaticamente você é um desviado nato. Então no ambiente profético, um ambiente que nós estamos vivendo no dia de hoje, é um ambiente que nós temos que procurar estar alinhado àquilo que está sendo ministrado ou àquilo que está sendo gerado no nosso espírito. Absorver. Não com um ato religioso, porque o Senhor, meu irmão, Ele é um Deus justo. A vida inteira do Senhor Jesus aqui na terra até os seus 33, onde nós estamos dando a continuidade hoje, Ele teve como base justiça e direito. Você pode olhar, quando Jesus ele iria falar com um pecador, Ele nunca chegava acusando. A religião sempre quis matar o pecador, mas Jesus ele tem como um propósito de salvar o pecador, amém? E até então aconteceu isso com Davi, porque Davi ele cometeu um ato de injustiça perante o Senhor, ao mesmo jeito que Saul também cometeu um ato de injustiça perante o Senhor. Mas, meu irmão, o Senhor ele não está olhando naquilo que você cometeu. O Senhor ele está olhando para mim e para você, para ver até onde nós estamos nele e até quando nós iremos viver uma vida da nossa maneira, ou até onde nós iremos se ajoelhar e reconhecer que nós pecamos diante dele. Só que tem um porém, meu irmão, tem muitas pessoas que são oportunistas. Elas usam aquilo que o Senhor tem dado para fazer injustiça e fala que foi o Senhor que mandou ela fazer aquilo. Ai daqueles, meu irmão, que diz assim, diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. Nós temos que entender aquilo que o Senhor tem feito na igreja nesses últimos dias. Eu digo que está sendo dias pontuais onde o Senhor ele vem, ele destrava o ambiente, e quem estiver ligado absorve, e quem não estiver, meu irmão, vai ter que
esperar o próximo culto para ver se o Senhor ele vem e destrava de novo, porque o Senhor ele flui conforme o ambiente, meu irmão, o ambiente que você está preparando para ele vai fluir, amém? Então você vê ao decorrer da Bíblia, você vê o Senhor, ele fala no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7, ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino, as bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça, amém? O Senhor então ele vem trazendo, meu irmão, o Senhor ele é um Deus que ele vem trazendo de geração em geração. Tudo aquilo que você plantar hoje, não é você que vai colher, os seus filhos irão colher, amém? Então assim, nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós estamos plantando, porque, meu irmão, se você não absorve aquilo que está sendo gerado no ambiente, o seu filho ele absorve. Aí eu pergunto para você, foi isso que o Senhor falou comigo, o que nós temos gerado para a nossa próxima geração? Arrependimento ou arrogância? É muito interessante, porque o Senhor ele trabalha no ambiente de arrependimento, e Satanás trabalha no ambiente de arrogância. Então é simples, meu irmão, nós entendemos aquilo que o Senhor ele tem gerado no nosso espírito. É simples, como base a justiça e o direito. Porque, como eu disse para vocês, tem pessoas que são muito oportunistas, usam as coisas de Deus para benefício próprio. E as coisas de Deus é para você usufruir ela no reino. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo disso daí. O apóstolo Paulo, ele teve tudo aquilo que era para ter do reino, mas ele não aproveitou simplesmente para usufruir daquilo que ele queria por vontade própria. Ele aproveitou para devolver tudo para Deus. Então, meu irmão, nós temos que ficar muito atento nesses últimos dias. O Senhor ele tem levantado profetas, o Senhor ele tem levantado os evangelistas, o Senhor ele tem levantado os mestres, os profetas, os apóstolos, os pastores, e cada um estará cumprindo o seu propósito. Mas o interessante, meu irmão, que nenhum desses podem estar desalinhados. Você já parou para descobrir quem você é em Deus? Davi só foi descobrir quem ele era em Deus depois que ele se arrependeu. O ato de arrependimento, ele gera justiça no reino de Deus. E quando nós elevamos o nível de justiça, quando nós entendemos o que é justiça, nós simplesmente destravamos vários ambientes no reino espiritual. E um dos ambientes muito fortes que é destravado é o ambiente de você primiciar, um ambiente de você entender o que é ofertar. Não é um momento ofertório, mas é um momento onde tudo se encaixa. Então, meu irmão, nós não precisamos todos os dias de alguém ficar insistindo naquilo que a igreja já era para ter aprendido há muito tempo. A igreja por muitos anos ela demonstrou um fracasso imenso em simplesmente deixar que o Senhor viesse a insistir muito naquilo que a igreja poderia ter entendido há muito tempo. E o tempo ele vai se passando e a igreja ela vai se perdendo. E nós temos que ficar atento, meu irmão. A nossa geração ela está nas nossas mãos.
E se nós não fizermos direito hoje, jamais lá na frente nós iremos fazer justiça. Então, meu irmão, nós temos a oportunidade de fazer hoje. Nós temos a oportunidade, meu irmão, de poder viver em Cristo. Lá atrás, muitas pessoas não teve a oportunidade na época dos discípulos, dos profetas, não teve a oportunidade de carregar Cristo dentro deles. Hoje a igreja tem. A igreja tem Cristo dentro dela. Isso é profético, meu irmão. Isso é profético. Nós estamos num ambiente profético. Cristo, ele é profético. Você tem que ser profético. O profético, ele vem desde lá da eternidade. Eles são ligados. Quando Cristo destrava um profético dentro da igreja, ele está liberando Cristo à vontade para a vida das pessoas. Você sabe o que é isso, meu irmão? Tem pessoas que estão presas hoje, não tem a liberdade que nós temos. E nós temos um ambiente livre, sem impedimento, sem barreira. E nós, muitas das vezes, nós não damos valor naquilo que está sendo gerado na nossa vida. Está passando, meu irmão. O tempo está passando, você está ficando mais velho. A sua carne, meu irmão, ela vai desfalecendo. O seu espírito, ele se renova. Mas quando ele se renova? Quando nós estamos cheios de Deus, cheios de Cristo, cheio do profético na nossa vida, alinhado com o propósito, com a paternidade. Você quer ser uma igreja morta, meu irmão? Porque nós somos um corpo, nós somos um em Cristo. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. Mas para isso, meu irmão, o mundo, ele está louco para ver isso na igreja. O mundo, ele quer enxergar isso. Eu garanto para você, meu irmão, quando as pessoas lá fora enxergar isso na nossa vida, tudo vai ser automático. Como a nossa paternidade fala, você não vai precisar mais entregar um folhetinho. A sua vida vai demonstrar quem você é, automaticamente as pessoas vão começar a vir. Não vai ser um ajuntamento. Isso, meu irmão, não é um desejo religioso. Mas isso, meu irmão, é um desejo de poder gerar Cristo na vida das pessoas, alinhada no propósito. Porque a vida inteira, meu irmão, muitas das vezes nós ficamos no nosso conforto, sentado, sossegado. Eu já vivi assim, meu irmão. E o Senhor, ele tem nos despertado nesses dias, tem alinhado cada filho. Você é filho, amém, meu irmão? Não se distancie, não se sinta um bastardo. O bastardo sempre vai ficar reclamando, para ele nunca vai estar bom. Para ele, se a igreja não estiver lotada, para ele não está bom. E no ambiente profético, onde estiver Cristo, meu irmão, você pode cultuar, que ele vai adorar com você. Tem coisa melhor que isso. Está entendendo, meu irmão? É muito interessante quando nós falamos de propósito de união. Deus, ele tem gerado, meu irmão, um ambiente de justiça nessa noite. Amém. E pode ter certeza que na tua casa vai começar a ter justiça. Eu decreto sobre a tua vida a justiça, meu irmão, e o direito. As bases, meu irmão, que você precisa para você poder fruir no reino. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Cristo e precisa daquilo que Ele te direcionou nessa noite, a justiça e o direito. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de ter um carro zero, você não precisa, meu irmão, de implorar para as pessoas se achegar para perto de você. Tem pessoas que, ao contrário, Deus vai afastar de você, porque Deus não quer. Guarde isso, meu irmão, guarde isso. Deus vai afastar de você todos aqueles que te tiram do propósito. Amém, meu irmão? E não sinta falta. Só ore pela vida dessas pessoas para que venham entender aquilo que foi gerado na tua vida. Mas não se sinta orgulhoso por isso. Amém?
porque simplesmente você só conseguiu enxergar mais do que essa pessoa. Entendeu? Amém? Então, meu irmão, nós vivemos um ambiente de justiça. E quando a justiça ela é gerada na nossa vida, as coisas tudo flui automaticamente. Nós não precisamos de muita coisa. Nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos dele. Só precisamos de Yeshua. Talvez seja uma palavra que muitos não gostam, mas simplesmente, meu irmão, não adianta nós vimos aqui ficar naquele oba-oba, ficar naquele pula-pula, e Cristo não ser gerado, não ter a liberdade de ser gerado na nossa vida, amém? Nós vivemos assim por muito tempo, e isso é cansativo, isso mata as pessoas, amém? Porque tem pessoas que só vivem de poder. Enquanto ela vive só de poder, o diabo ele tem aperfeiçoado disso daí. Ele tem tomado posse, porque poder não gera vida em ninguém. O que gera vida nas pessoas é Cristo. Amém? Salmos 97:2 diz assim: as bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Amém? Nós precisamos de ser honestos, meu irmão. Precisamos de ser justos. Eu digo para você que nós precisamos de trabalhar isso em nossa vida. Amém? Nós precisamos de ser honesto. Hoje eu conversava com meu pai espiritual e eu pedi um direcionamento a respeito de uma atitude que teria que tomar. E o mais interessante, meu irmão, que quando você está alinhado ao propósito do céu, as coisas não geram briga, as coisas ela traz paz. Amém? Então assim, por isso que é bom, meu irmão, nós fruímos paternidade, é um lugar de liberdade que muitas vezes nós não estávamos enxergando, mas glória a Deus por isso, que Deus nos deu a oportunidade. Deus ele dá a oportunidade, meu irmão. Eu lembro até hoje, numa palavra de quarta-feira, que Deus falou assim: eu estou dando outra oportunidade de recomeçar. E essa palavra ela pegou muito forte no meu espírito, que isso fez uma reviravolta, e graças a Deus, meu irmão, nós estamos tendo a oportunidade, tanto eu quanto a minha esposa, de recomeçar no caminho correto. Amém? Temos as nossas falhas, mas graças a Deus nós estamos procurando sempre estar alinhado, não só aos propósitos dos céus, mas a nossa paternidade. Amém? Você vê que o salmista, o tempo todo, o Senhor ele fala de honestidade, de justiça. Aí você vê o profeta Isaías, no capítulo 16:5, nós vamos caminhar um pouquinho na palavra, e fala assim: então um descendente de Davi será rei, ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça, e se esforçará para fazer o que é direito. Escuta, meu irmão, que esforço nós temos feito nesses dias para fazer justiça? Qual o nível de esforço que nós temos feito para fazer justiça? Para fazer o que é direito? O salmista Davi, ele fala no Salmo 51, numa oração de arrependimento, numa oração com o Senhor a respeito do pecado dele. Ele fala para o Senhor: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, pode tirar riquezas, pode tirar o meu trono, mas não retires o teu Espírito Santo de mim. Você sabe por quê, meu irmão? O nível de justiça, quando ele é elevado, o pecado, meu irmão, ele não tem poder sobre nossa vida. Amém? Então, meu irmão, eu libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Não se sinta condenado por aquilo que você fez no dia de hoje, mas se sinta livre e liberto para se prostrar aos pés do Senhor e dizer para Ele: Senhor, pode arrancar tudo de mim, pode arrancar o meu carro, pode arrancar o que o Senhor quiser, mas não me lances fora da tua presença e nem retires o teu espírito em mim. Aí em seguida eu te dou mais um conselho: peça para Ele te dar um espírito reto, um espírito voluntário, onde você não cobra nada para fazer para Deus. Amém? Isso é você fazer justiça.
É você agir com justiça no reino. E quando você age com justiça no reino, é uma porção dobrada que Deus te dá em justiça na tua vida, amém? Porque Deus, Ele age com justiça. Se você é justo, Deus, Ele é justo com você. Jamais Deus, Ele vai te condenar por causa dos seus pecados. Deus não está se preocupado com isso. Deus está atento para ver se você irá se arrepender deles, amém? Então, meu irmão, o que você cometeu no dia de hoje, às vezes você possa ter ficado até chateado por aquilo que falaram de você, ou por aquilo que muitas das vezes tem sido gerado no dia de hoje. Mas, meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tudo aquilo que talvez deu errado no dia de hoje está sendo algo gerado no teu espírito, amém? Deus está te dando talvez um livramento. Deus está te guardando de algo, amém? Deus está te protegendo, amém? Deus está te protegendo de alguma coisa que poderia acontecer lá na frente. Então, meu irmão, entenda o dia de hoje como um dia profético, um dia de justiça do Senhor na tua vida, amém? Entenda isso nessa noite, porque nós precisamos de entender até aquilo que dá por errado, é que Deus, Ele está fazendo justiça ao nosso favor, amém? Porque um dia, para mim e para você, para Deus já é 1000, e 1000 para você, para Deus é um dia. Então nós temos que entender como Deus, Ele trabalha diante do tempo, amém? Diante do Kairos, diante daquilo que Deus, Ele tem gerado nesses dias, amém? Deus, Ele está trabalhando de uma maneira onde a igreja, ela dá liberdade, e Deus, Ele entra, porque Deus, Ele não é bicudo, Deus, Ele não é sem educação. Uma coisa que Deus é, e tem por justiça e direito, é ser educado, meu irmão. Nós precisamos de aprender isso aí. Deus, Ele não chega arrebentando nada. Deus, Ele chega com educação. Até então Ele pergunta para você se você deixa Ele entrar e ceiar com você. Ou seja, Ele quer ter um particular com você. Não leve isso como uma culpa nos dias de hoje. Leva isso como um propósito na tua vida. O Senhor, muitas das vezes, Ele só consegue gerar no ambiente profético. Muitas das vezes as melhores coisas são geradas no ambiente de injustiça, amém? Creia você ou não. No ambiente onde cometem injustiça com você, é onde Deus, Ele usa por oportunidade para poder gerar. Não como oportunista, amém, meu irmão? Deus, Ele pega a oportunidade para gerar algo no nosso espírito, amém? E nessa noite eu tenho entendido no profético, no ambiente espiritual, aquilo que está alinhado ao meu espírito com o pregador. Deus, Ele gerando justiça no ambiente de injustiça, amém? Guarda isso na tua vida. Deus, Ele está gerando justiça no ambiente de injustiça. Então, meu irmão, não se preocupe com aquilo que você tem planejado nesses últimos dias, ou tem feito nesses últimos dias. Entenda aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida. Porque, meu irmão, Deus não quer simplesmente deixar você como um crente que fica só pregado na cadeira. Deus, Ele quer gerar. Deus, na verdade, meu irmão, vamos ser bem sérios, Deus, Ele quer te pegar, meu irmão. Ele quer te amassar, Ele quer te fazer de novo. Ele quer gerar algo no teu espírito. Ele tem essa sede, Ele tem essa vontade de pegar. É porque ele é educado, mas se Ele pudesse, Ele pegava e falava assim: vem cá, filho, deixa eu te quebrar, deixa eu fazer de novo. Nós somos um barro, nós somos pó na mão dEle, meu irmão. Deus, Ele quer fazer isso. Ele quer nos tornar um com Ele. E muitas das vezes nós desalinhamos do propósito. Em vez de se tornar um, nos tornamos barreira. Então, meu irmão, num culto profético, meu irmão, não seja uma barreira para aquilo que está sendo gerado no ambiente. Porque, meu irmão, porque muitas das vezes, meu irmão, nós vamos ser bem sinceros. Eu entendo isso no profético nessa noite, no espiritual. Que muitas das vezes, meu irmão, muitas das vezes quando nós viemos como uma barreira no culto, porque tem pessoas que ela não vem para cultuar, ela vem para simplesmente olhar aquilo que o pregador vai falar e depois sair falando mal. E nós não estamos preocupados com isso, amém, meu irmão? Mas, meu irmão, se você é um tipo de pessoa assim, fique em casa, porque nem Deus, meu irmão, está se agradando desse tipo de coisa. Nem Deus se alegra de você vir num culto dessa forma. Nem Deus fica contente. Porque, meu irmão,
Deus, Ele tem agido com justiça e com direito na igreja nesses últimos dias. Nós somos um corpo, somos a igreja. Nós aprendemos que não é eu que sou a igreja, nós somos a igreja. Todos aqui nós somos a igreja. Todos que estão assistindo nós pela internet, todos nós somos igreja. Mas meu irmão, se você está desalinhado ao propósito, ou desalinhado com a sua paternidade, que seja aqui na MEG, ou que seja alguém da internet, vai se alinhar com o seu pastor, vai se alinhar com a sua paternidade, porque Cristo só vai ser gerado na tua vida, só vai ser destravado o profético quando você se alinhar, porque Cristo não é desalinhado. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia aliado ao propósito. Você quer ver uma oportunidade de alinhamento? Quando Jesus Ele curava alguém, Ele liberava aquilo que Ele recebia do Pai, o que Ele fazia? Ele se orgulhava? Não, Ele falava assim: eu vou lá para o deserto. Eu vou lá para o deserto, sabe por quê? O deserto é onde, meu irmão, nós se enchemos de Cristo, é onde nós temos a oportunidade de Cristo ser gerado em nossas vidas, amém? É onde, meu irmão, nós temos a oportunidade de passar, de continuar, de prosseguir com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Cristo, Ele se alegra quando nós não se orgulhamos, mas quando nós se retiramos para um propósito, por um deserto com Ele. Amém, meu irmão? Então Cristo, Ele tem algo com aqueles que preferem o deserto do que o status. Amém, meu irmão? A igreja, ela tomou um status muito estranho nesses dias. A igreja, ela hoje você vê a igreja que os pregadores querem, é uma igreja que te chama, te deu um cachê muito alto, e que ele faz aquilo que ele gerou nele mesmo, e quer liberar para a igreja. Olha o risco, meu irmão, olha a proteção que eu e você está tendo nos dias de hoje aqui. Amém, meu irmão? Esse ambiente que nós estamos hoje é um ambiente de proteção em Cristo. Eu entendo no ambiente profético, eu e você como os pintinhos. Amém, meu irmão? E Deus nos protegendo debaixo das suas asas, amém? Deus está nos guardando nessa noite, meu irmão, daquilo que poderia nos matar lá na frente. Amém, meu irmão? O que matou Saul não foi o seu pecado, foi a sua soberba. Foi por ele estar desalinhado a um propósito. Então, meu irmão, nós precisamos de entender o que nós temos que fazer nesses dias que está sendo tão pontual na igreja. Não leva tudo como se fosse algo normal. Não é normal, meu irmão, nós estamos num ambiente de doido. Nós estamos num ambiente onde Cristo tem a liberdade de ser gerado, amém? E às vezes se você ficar muito para trás, meu irmão, e ficar andando de mãos dadas com os amalequitas, sabe o que pode acontecer? Quando Cristo pegar os doidos aqui, você não vai entender o que está sendo gerado. Você vai falar: aquele povo lá, eles são tudo menino. Não é menino não, meu irmão. Não é menino, é entendeu o propósito. Porque Cristo, Ele age de propósito também, meu irmão. Ele age de uma maneira onde Ele deixa as pessoas muitas das vezes pasmada ou assustada. O ambiente profético e apostólico é assim, meu irmão. Amém? Se o profeta ele não está alinhado, e o apóstolo estiver alinhado, eu tenho certeza de uma coisa para você, meu irmão. Você pode ter certeza que no reino espiritual, a conversa entre o apóstolo e o profeta é algo muito longo, porque eu não entendo na carne, eu entendo no espírito. Eu entendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo como os profetas nessa nação, amém? E se eu e você somos imagem e semelhança dele, se prepare, meu irmão. Eu não estou dizendo que o Brasil é um Brasil só de profeta, porque hoje o Brasil, o que geraram no Brasil foi um ambiente de profetada, não foi um ambiente profético. Não estou acusando ninguém, mas nós 90% do que aconteceu no Brasil foi cagada da igreja.
Amém, meu irmão? Nossa, que absurdo você falar isso em púlpito, meu irmão. Esquece isso aqui. Eu estou falando para você que 90% do que foi gerado muitas das vezes desalinhado a uma paternidade. E a igreja, ela está entendendo agora nesses dias que Deus tem levantado homens de Deus pelas nações, onde Cristo tem alcançado as pessoas com o verdadeiro evangelho através dos seus filhos, que tem disponibilidade, abrindo mão daquilo que mais gosta para poder servir ao Senhor, que foi o que Cristo fez. Cristo, meu irmão, ele tinha um trono, ele tinha a sua majestade, ele tinha a sua adoração, os anjos adorando, rendendo glórias a ele, dizendo que ele é santo. Cristo, meu irmão, você quer ver um Cristo desalinhado? Quer ver um Cristo desalinhado? É um Cristo que, se o pai tivesse falado para ele assim: pai, ó, filho, vai lá, abre mão daquilo que você tem aí, para morrer por aqueles pecadores. Não vou lá não, pai, manda os anjos, cria um bonequinho aí, uma imagem aí, cria manda os 24 anciões, manda alguém lá. Isso é um Cristo desalinhado, mas um Cristo alinhado é um Cristo que, quando ele está sentado ao trono, não precisa de muita coisa, meu irmão, quando nós estamos alinhados ao propósito e num ambiente de justiça. Quando nós estamos num ambiente de justiça, aquilo que é gerado no Pai já foi gerado no Filho. Amém, meu irmão? Porque são um. Então, meu irmão, já é uma conexão. O Pai está aqui, o Filho já gerou aqui, o Espírito já está atento. Meu irmão, na hora que o Pai foi falar, o Filho já entendeu, o Filho já levantou e falou assim: então eu vou lá. Não adianta ir anjo, não adianta ir anciões, não adianta ir ninguém. É eu que vou ter que ir lá pessoalmente. O que é isso, meu irmão? É abrir mão daquilo que ele tinha, e que ele tem até hoje, mas no momento lá, ele tinha como um trono, algo precioso, que muitos hoje têm feito o seu trono e se assentado, e querendo ser um Cristo aqui na terra. Amém? Mas com o seu trono, e isso é um perigo, meu irmão, porque quem derrubou Satanás de lá de cima foi isso, ele achar que poderia tomar aquilo que o próprio Criador dele fez. Então é muito forte, porque nós temos que tomar cuidado, meu irmão, em vez de ser um Cristo aqui na terra, ser um demônio sentado no trono. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós temos gerado algo em nós, e não no Espírito. Um Cristo desalinhado, ele só quer ficar sentado no trono, e não foi o Cristo que nós servimos. O Cristo que nós servimos, ele abriu mão do seu trono de glória, desceu aqui como carne, como homem, cuspiram nele, massacraram ele, furaram ele. A igreja saiu, na hora que furaram ele, já começou a surgir a igreja. O diabo não sabia disso. O diabo achava que estava matando, sacrificando ele ali, fazendo ele sentir aquela dor. Meu irmão, as dores realmente, Cristo ele sentiu lá, porque a igreja ela nascia, nós aprendemos isso aí, a igreja estava nascendo, na hora, cada cutucada que Satanás dava lá, através daquelas pessoas, que estava ali cumprindo um propósito também, meu irmão, estava ali cumprindo um propósito. Todos aqueles que geram dor na sua vida, são cumpridores de propósito também. Então, se Deus estiver mandando um desses nesses dias para você, simplesmente, meu irmão, entenda que Deus ele está cumprindo um propósito na sua vida, amém? Porque Deus ele pega essas pessoas para cumprir logo aquilo que ele tem para nossas vidas, amém? Muitas das vezes para nos dar um empurrão. Então, num ambiente, como eu disse, de injustiça, Deus ele gera justiça, amém? Porque Deus ele é justo. Então, meu irmão, nós temos que ficar atento nesses dias, ficar atento àquilo que nós temos aprendido. Nós aprendemos muito no seminário que teve no Sonho de Deus, e tudo aquilo que nós aprendemos foi algo muito profético. Um pastor ou um apóstolo, ele prega e nós entendemos que você vê que é tudo alinhado num profético, é tudo no mesmo espírito. Você não vê ninguém saindo falando bobeira, você vê que as pessoas são alinhadas. Por quê? Porque simplesmente, meu irmão, caminham numa paternidade, e isso nós temos que ter na nossa vida também, amém? Nós temos que estar alinhado ao propósito do reino, meu irmão. Por quê? Porque quem sabe seja você
que será um dos que irá mudar essa nação através do Espírito. Quem sabe seja você um futuro presidente. Talvez você possa falar que você é doido, irmão. Não é doido não, meu irmão. Doido é você de não entender o que Cristo tem gerado na tua vida. Talvez possa ser você. Amém, meu irmão? Então assim, fica atento àquilo que está sendo gerado, meu irmão, no Espírito. Porque Satanás, ele tem pegado a igreja no seu fracasso. Satanás, ele é muito oportunista. Você vê que uns tempos atrás nós sofremos isso daí, de pessoas oportunistas. Você quer ver um momento que as pessoas foram muito oportunistas? Quando deu essa greve, esse negócio da gasolina. As pessoas na fila. Eu estava conversando com a Jaqueline sobre isso. Eu falei assim, o Senhor me trouxe à memória isso. As pessoas oportunistas, pastor, que vendiam muitas das vezes um galão vazio, que hoje talvez você paga R$10, R$5, pessoas vendendo por quase R$50. Elas estavam fazendo justiça? Não. Elas estavam gerando um ambiente de injustiça, onde as pessoas sendo manipuladas, olha o perigo, as pessoas foram manipuladas a poder comprar aquilo, por sentir falta de uma coisa, que muitas das vezes não gerava nada na vida dela, que é uma gasolina. Às vezes, meu irmão, te ajuda em um trabalho, em algo, mas até nisso, nós passamos despercebido no ambiente que foi gerado sobre isso daí. Aí você vê que através disso, você vê um posto que estava vendendo um litro de gasolina a R$10. Isso é um absurdo, meu irmão. Isso é um espírito de manipulação, um espírito de mamon que gerou nesses dias, que precisa de ser quebrado. E o que acontece? Quando eu gero isso na minha vida, e eu congrego no ambiente, meu irmão, isso precisa de ser quebrado, porque eu estou trazendo aquele espírito junto comigo para dentro do corpo. Então eu estou transferindo para a vida dos meus irmãos isso. Isso é um perigo. Entenda no espiritual. É uma coisa que muitas vezes é bobeira para nós. Mas no espírito, isso traz uma consequência muito grande, porque você está abrindo uma legalidade. Você está gerando um ambiente, meu irmão, onde Satanás, ele tem a legalidade e a liberdade de poder agir sobre aquilo dali. Então, meu irmão, até nisso nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo a justiça e estamos cometendo a injustiça. Então nós não podemos ser oportunistas. Nós temos que ser, meu irmão, justos diante de Deus. Amém? Porque Deus, ele simplesmente, ele não tem nada com o oportunista. Amém, meu irmão? Porque o oportunista, ele só pega a rabeira através da vida das pessoas. Ele só quer pegar. É um exemplo assim, ó. O Marisvaldo, ele quer comprar um carro. Vamos dizer aí que você quer comprar um Fusion, um exemplo. O Marisvaldo, ele está ali negociando, mas eu estou vendo uma oportunidade. Se eu sou um oportunista, o que eu vou fazer? Eu já vou furar os olhos do Marisvaldo. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e pago, pastor. Ó, está vendendo por 18 para você, eu dou 18.500, então. Ele vai fechar com você ou comigo? Ele vai fechar comigo por quê? Porque eu sou um oportunista. Eu prefiro cometer a injustiça com o meu próximo do que agir com justiça na vida do meu próximo. Meu irmão, e uma coisa que Cristo é, Ele é justo. E a igreja, ela gerou isso nela, e isso precisa de ser quebrado. Nós precisamos de quebrar isso daí. Quebrar esse espírito de oportunista, esse espírito de manipulação que foi gerado sobre a igreja de Cristo nesses dias. A igreja que eu falo, nós, irmãos. Amém? Eu não estou falando das paredes, estou falando de nós. Nós precisamos de quebrar isso na nossa vida, porque se você não quebrar isso na raiz, a sua geração vai carregar isso daí. Aí vai ser uma igreja só de oportunistas. Vai ser uma igreja só de injustos. Não vai entender nada, meu irmão. Vai ser uma bagunça. Então, se nós quebrarmos na raiz hoje, se nós trouxermos isso para Cristo, pode ter a certeza, como diz meu pai, pode ter na certeza
que algo de bom vai ser gerado. Amém? Algo no espírito vai ser gerado. Então, meu irmão, entenda o ambiente profético hoje. Deus, ele está diante da injustiça. Nos dias de hoje que você passou, Deus, ele está gerando a justiça. Amém? E uma palavra profética que eu libero para você: seja justo. Amém? Seja justo, cometa a justiça dentro da tua casa, o direito dentro da tua casa, implanta isso dentro da tua casa como base do trono de Deus. Amém? Como base na tua vida, a justiça e o direito. Amém? Porque, meu irmão, uma coisa que Saul não foi ser justo diante de Deus. Saul, ele quis ser um oportunista, mas Deus, ele é atento, meu irmão. Ele é atento àquilo que está sendo gerado no ambiente. E o salmista Davi, ele na sua oração de arrependimento, ele teve a oportunidade. Eu imagino o salmista Davi num culto de quarta-feira, tendo a oportunidade, pastor, de se arrepender, e de Deus falar para ele assim: ó, eu estou te dando uma outra oportunidade, uma nova oportunidade para você recomeçar na tua vida, como Deus fez com nós, num culto. Então, meu irmão, aqui simplesmente não é somente um culto, mas são oportunidades que Deus está dando para que nós possamos recomeçar. Nada está perdido ainda não, meu irmão. A igreja, ela tem que voltar para o seu lugar de origem, que é a justiça e o direito. E aí sim, meu irmão, nós podemos dizer que o Brasil, ele será uma nação poderosa em Cristo. Amém? Ela será o Brasil de Deus. Amém? Então, meu irmão, eu gostaria que você se colocasse de pé, e com a permissão do nosso Pai, que você possa entender aquilo que Deus gerou nessa palavra na tua vida nessa noite. Que você possa adorar a Deus nessa noite, amém? Continuar, quer dizer, adorando a Deus. Que adoração, nós viemos de lá da nossa casa adorando. E hoje foi um dia que eu pude agir com justiça diante do reino de Deus. Num simples ato de você poder falar aquilo que é o correto. Não ser um oportunista de querer esconder, mas sim de poder ser um realista em falar tudo aquilo que você é direcionado a falar. E você vê Deus trazendo paz. Então, meu irmão, Deus, ele quer trazer paz nesses dias. Deus quer trazer paz ao teu espírito, esse espírito agitado hoje, meu irmão. Eu quero determinar sobre a tua vida que Deus acalmará o teu espírito nessa noite, meu irmão. Adore ao Senhor nessa noite.